Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença daqueles que também estão nos assistindo. Nós vamos apresentar hoje o quadrimestre, o terceiro quadrimestre de 2025. Primeiramente, acho que todos me conhecem, mas eu sou Micaela, sou diretora da saúde no município. Nós tivemos muitas ações. Esse quadrimestre, vocês verão que nós vamos fazer uma apresentação diferente. Nós temos um programa próprio chamado RKM, que tem todos os dados aqui do município. E aí, o RKM nos proporciona esse relatório. Ele é muito fiel? Se tiver sido alimentado, sim. Então, eu espero que todos os funcionários, os colaboradores, tenham colocado suas atividades para que a gente possa apresentar de forma correta o que todos fizeram. O nosso trabalho, eu gostaria também de falar que o trabalho do Departamento de Saúde, embora nós sejamos um órgão que tem que ser humanizado, nós prestamos atendimento aos pacientes, assistência aos pacientes, ele precisa ser um órgão técnico. Nós só podemos trabalhar por meio de protocolos, Nós precisamos ter esses protocolos estabelecidos para que as nossas solicitações sejam aceitas. A gente não pode fazer as coisas do nosso jeito. Nós somos regidos por uma DRS, um departamento regional que fala como que nós temos que fazer as coisas. Então, nós precisamos ser técnicos. Eu trouxe hoje a Vanessa, porque ela é a coordenadora da atenção básica. Então, ela vai nos mostrar as atividades que os departamentos que ela cuida, o que eles fizeram de setembro a dezembro de 2025. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem nos interromper. Boa tarde. Começa aí na atenção. Nessa tela, a gente consegue ver o geral, da atenção básica. Aqui também abrange o centro de especialidades. Então, aqui está os 3 PSFs, e o centro de especialidades. Nessa tela, a gente consegue ver que foi um total de atendimentos de 13.309 atendimentos. Desses, 78,41% foram realizados e 21,59% de faltas, com uma predominância do atendimento de fisioterapia. Você quer baixar? Vai abaixando para eu falar. Sobe um pouquinho, Mica. Foram 2.526 atendimentos da fisioterapeuta, 1.035 atendimentos de renovação de receita, lembrando de novo que aqui está falando de todas as unidades. 1.004 atendimentos de psicólogo, 933 atendimentos de dentista, 888 de hipertenso e diabético, 629 ultrassons, 582 coletas de exames laboratoriais, 492... Coloca o mouse em cima, Mica, só para eu ver o que é. Saúde do homem, 492 saúde do homem. 487 saúde da mulher. 460 psiquiatra, 419 cardiologista, 397 saúde da criança, 347 coletas pelo enfermeiro, 340 nutricionista, atendimento de nutricionista, 340 atendimento de pediatra, 323 atendimento de ginecologista, 318 atendimento de saúde mental pelo médico, 285 atendimento de ortopedista, 203 atendimentos de gestante, 195 atendimento da assistente social, 192 atendimento de urologista e 130 atendimentos de geriatra. Tem mais? Tá. Você quer passar, então?
Aqui a gente consegue ver que o número maior de atendimento foi no centro de especialidade em relação às outras unidades. Isso. Nessa próxima tela, a gente vai ver os procedimentos. Aqui a gente consegue ver que foram realizados 56.974 procedimentos. Tem 128 diferentes tipos de procedimentos, então a gente não vai conseguir falar todos aqui, né? Porque vai ter os números, mas a gente vai falar os de maiores, que estão com maiores números aqui. Aferição de pressão é o que sobressai, né? De 9.629 aferições de pressão. 8.712 avaliação antropométrica, que é peso e altura. A consulta médica, 7.152. A escuta inicial, 3.907. Medição de peso, 3.463. Glicemia capilar, 3.187. A medição de altura, 2.905. A consulta de profissional de nível superior, que não é médico, então aqui entra a questão dos enfermeiros, assistentes sociais e tudo mais. 2.669, e daí tem os outros atendimentos, que daí são bastante procedimentos, né? Mas aí depois a gente está disponível também, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Alguém falou alguma coisa? Parece que eu ouvi alguma coisa. Ah, não. Rodrigo. Aqui a gente consegue ver também que o maior número de procedimentos aconteceu dentro da unidade básica de Piramboia. Então, desses 56 mil, 20 mil aproximadamente foi feito na unidade básica de Piramboia. A minha parte, por enquanto, é essa. Então, são muitos números, né? Muitos procedimentos. Se a gente for falar os 128, a gente vai ficar todo o tempo aqui da audiência. Mas essas informações estão disponibilizadas, nós vamos deixar para vocês, né? Conforme eu mostrei ali. Esses atendimentos, eles continuam acontecendo quando eu estava na assistência no final de 24, né, de setembro a dezembro de 24, então nós não podemos dizer que essa diminuição aí seja nos atendimentos, tá, Vasques? Porque quem estava no final de 24 lembra que nós não tivemos especialistas, né? Nessa época de 24 diminuiu muito. Nós não tínhamos laboratório e nós não tínhamos algumas outras coisas que a gente conseguiu nesse quadrimestre, tá? Agora eu vou pedir para a Luciana falar para a gente, ela é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, então ela vai mostrar um pouquinho, um breve relato das imunizações que nós tivemos aqui e também do trabalho que a equipe dela desempenha. Boa tarde a todos. Fico feliz de ver a casa cheia, né? Legal. Comunidade sendo bem representada, pessoal do Conselho de Saúde, muito bacana. Pessoal, agora nós estamos no novo formato, né? O Power BI, para não ficar tão cansativo. Então, a gente está mostrando as informações em forma de gráfico, né? Para a gente não vir aqui só ficar fazendo a leitura de números, embora eles refletem o nosso trabalho, né? Eu vou falar um pouco de imunização, que quer dizer a vacina. Então, atualmente, nós temos no município de Anhembi 3 unidades que constituem salas de vacina. Nós temos o profissional de saúde, o vacinador exclusivo para esse fim. Então, o que é importante vocês saberem, a comunidade em si? A sala de vacina ela está aberta de segunda a sexta, das 7 às 16 horas. E existe um profissional treinado para a sala de vacina, que atualmente no município de Anhembi são 3. E agora, com a vinda do concurso público, no momento bem oportuno, o nosso objetivo é estar treinando mais profissionais. Tá? Falando da imunização, mesmo após a pandemia, que nós passamos por uma dificuldade muito grande a respeito de fake news e também a ausência das doenças, né? A vacina ela serve justamente para isso, para prevenir doenças. Mesmo diante disso, eu posso dizer que o município de Anhembi, que nós estamos seguindo a meta. A meta hoje é, no mínimo, 95%, e nós estamos dentro delas.
Isso graças ao empenho dos profissionais de ponta, do Ministério da Saúde, da Prefeitura, da direção. O que a gente faz para a gente conseguir essa meta? A gente tem uma parceria, né, Conselho Tutelar, escola. O nosso objetivo é não permitir vacinas em atraso. No máximo, uma semana, devido a alguma doença. Passou disso, a gente entra em contato por meio do agente de saúde. Nós fazemos 2 notificações ao responsável. Não levou, a gente entra em contato com o Conselho Tutelar. Não uma forma de punir, mas uma forma de manter um direito que a criança adquire, né? Falando nisso, então nós conseguimos, nesse período, fazer 960 aplicações. Então foram 960 imunobiológicos aplicados. Isso em 425 pessoas. Aqui nós temos o quadro que a gente consegue visualizar, por exemplo, a vacina contra a paralisia infantil, que hoje é uma vacina injetável, nós vacinamos 102 crianças. Né? Febre amarela, que nós somos um município de risco, nós vacinamos 101 pessoas, fora as que já estão imunizadas. Né? Então, a gente faz essa busca ativa. Pode passar. Eu vou estar falando um pouquinho das atividades que a gente faz. Às vezes não nem todo mundo tem acesso a essa informação, mas a gente está trabalhando o tempo todo. Né? Por exemplo, a gente fala de dengue, o pessoal fica preocupado com a dengue no mês de janeiro, fevereiro, aí março e abril, né, que começa aquele surto, mas a gente trabalha a dengue o ano inteiro. A dengue a gente faz um trabalho, né, que é a avaliação da densidade lavária, a gente faz esse projeto a cada 3 meses. Né? Esse trabalho, eles dão um norte para a gente, como é que o município está em relação às larvas. Então, em setembro, nós fazemos a busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Os agentes comunitários de saúde, eles são preparados para eles estarem indo na visita de rotina, nas residências, fazer essa busca de pessoas que tenham tosse persistente, com secreção, emagrecimento. Então, a gente faz esse trabalho buscando pessoas que possuem tuberculose e que não estão em um estado grave. Porque, quando eles estão graves, eles procuram o pronto atendimento. Então, a nossa ideia é chegar a esses pacientes o quanto antes. Então, a gente trabalha todo mês de setembro em busca desses pacientes. Em outubro, a gente faz uma varredura. Né? Os agentes de endemias, principalmente, e agora, né, nós conseguimos contratar mais um profissional, que nesse momento está suprindo lá o distrito de Piramboia, nós fazemos essa inspeção casa a casa, orientando sobre o perigo do escorpião, né? Então, nós fizemos essa ação no mês de outubro. Outubro, nós já fizemos, né, esse ADL, né, que é a avaliação de densidade lavária, que é um levantamento rápido, que a gente faz. Nós temos um programa, é feito um sorteio, e a gente visita em torno de 140 casas aleatórias. Então, a gente faz essa inspeção em busca de larvas. Os agentes comunitários de endemias, eles estiveram em Botucatu fazendo um treinamento, para caso a gente tenha necessidade de fazer nebulização no município, a gente já tem o equipamento, nós já temos o inseticida e nós temos os profissionais treinados. Campanha de vacinação, então a gente faz, além da busca ativa, né, da forma que eu falei, com os agentes de saúde, nós mantemos o horário estendido. Então, sempre no mês, a gente mantém um dia da semana que esses profissionais eles ficam até as 8 horas. E, além disso, a gente faz também um final de semana. Então, todas essas ações a gente faz pensando nos familiares que trabalham, que não conseguem levar no período oportuno. Isso daí, gente, eles demandam um esforço do município, porque aquele profissional que ele fez a jornada dele de 8 horas, ele precisa estender mais 2, 3 horas. E eles fazem isso com compromisso, porque eles têm um compromisso com a comunidade, eles têm um compromisso com a gente. Eu não me recordo nenhum momento que eu falei, pessoal, nós vamos precisar ficar até mais tarde. Todos eles ficam. E isso demanda custo para o município, né? É uma hora extra, é uma refeição, é um lanche. Então, nessa parte, eu agradeço muito, porque todas as vezes que eu precisei, eles sempre nos atenderam, sempre de boa mesmo, e a prefeitura sempre nos deu esse apoio. Em novembro.
Novembro, nós fizemos uma campanha, também com foco na febre amarela, e fizemos um treinamento lá em Botucatu, que depois a gente vem e repassa para os profissionais do município para o manejo clínico da dengue. Todo mundo fica muito preocupado com a dengue, mas o que leva a óbito? É a falta de hidratação. E aquela situação que o paciente ele fica perambulando por várias unidades de saúde. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente faz um treinamento, a gente vem para a equipe e a gente passa o protocolo. Se todo mundo falar a mesma língua, esse paciente nem internado ele vai ser. Nós temos capacidade de cuidar dele no município. Então, a gente tem um treinamento e depois a gente repassa. Nós já estamos no período crítico da dengue e, até o momento, nós tivemos um caso positivo em Piramboia. Então, a ideia, e nós cuidamos dele, né, com esse manejo, e a ideia é que todos sejam cuidados aqui em Embi, sem necessidade de internação e muito menos óbito, se Deus quiser. Em dezembro, nós fizemos uma mega campanha. Em dezembro, nós estivemos na praça, fizemos a campanha do risco cardíaco e já aproveitamos a oportunidade e fizemos essa campanha do Fique Sabendo. Então, nós estávamos na praça ofertando o teste de HIV e sífilis e ficamos durante todo o período fazendo essa oferta nas unidades de saúde. Até hoje, quem tiver interesse, a livre demanda, só procurar pelo enfermeiro da unidade e que vai ter acesso a esses testes. A gente tem HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, resultado em 20 minutos. Os agentes de endemias fizeram 1.556 inspeções, então eles adentram as residências, identificam, né, os locais de risco, orientam o morador. E nós estamos fazendo isso casa a casa, diariamente. E também o escorpião. O escorpião, a gente tem um protocolo. Se, de repente, você é picado por escorpião ou você identifica um escorpião na sua residência, procura a unidade de saúde, procura a vigilância epidemiológica, a gente vai até a residência. Então, a gente vai até a residência da pessoa, a gente identifica o que pode estar atraindo esse escorpião para aquele local, e a gente também visita os vizinhos, vizinho da frente, vizinho de trás e vizinho dos lados. Esse é o nosso protocolo. De repente, a casa está organizada, mas o escorpião adentrou ali porque veio do vizinho. Então, são ações que nós estamos fazendo constantemente. Os agentes de saúde, os agentes de endemia, a unidade básica de saúde, a atenção primária. Nem sempre essas ações elas são vistas. A gente só aparece alguma coisa nossa quando dá errado. Quando está dando certo, está tudo bonitinho. E eu acho que foi importante quando a Mica me convidou para a gente poder estar falando isso. Nós estamos desenvolvendo as nossas ações. Mesmo o agente comunitário de saúde estando em número reduzido, ele continua fazendo o trabalho dele, os agentes de endemia continuam fazendo o trabalho deles, nós, no departamento, continuamos fazendo o nosso trabalho, né? E a gente se ajuda. Eu acho que isso que é o mais bacana, a gente se ajuda. Eu mesmo, para o meu trabalho funcionar bem, eu preciso trabalhar em parceria com o pessoal da unidade básica. Né? Então, eu com a Vanessa, sempre a gente está ali trocando umas ideias. Tudo isso pensando em benefício da população. Né? Então, eu agradeço à diretora pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. E agradeço a Micaela. Pode falar, doutor. Na verdade, é a pergunta do Vasque, mas sou assessor dele. O que... Isso, meu amigo do meu amigo. Sobre a questão dos morcegos. Tem alguma prevenção, coisa parecida, em relação aos morcegos? Então, morcego é uma coisa muito perigosa. A gente não pode ter contato físico com ele. O ideal é que a gente peça o apoio da vigilância ambiental, né? Porque assim é um animal que pode transmitir a raiva. Hoje nós não temos casos de raiva circulando na nossa região aqui do Polo Cuesta, mas não podemos ter contato. Outra coisa, a gente tem que se prevenir com tela, né, fazendo essas medidas, porque o animal é igual ao escorpião. O animal ele sempre vai existir. Às vezes nós que estamos invadindo o espaço deles. Então o que a gente tem que fazer? Nós não podemos dar mecanismos para ele habitar junto com a gente. É igual ao escorpião. E o escorpião, ninguém faz nada. Gente, o escorpião ele é um animal que ele existe, ele não precisa do macho para se reproduzir, então ele vai se reproduzir com uma facilidade muito maior, porém ele está circulando na natureza. Ele vem na nossa casa em busca de abrigo. Se a gente não dá possibilidade, umidade, restos alimentares, barata, ele vai passar e vai embora. Né? E o morcego é a mesma coisa, porém
mas tanto perigoso quanto. Então, o senhor tem que vedar todas as possibilidades que ele possa estar adentrando o lar e pedir apoio do meio ambiente. Então, pôr as telinhas ali, tela, porque daí ele não entra. E não ter o contato físico com ele. Porque às vezes a gente vê já quer lá e não, que é um perigo. Dani. Boa tarde. A dúvida, não vi se teve algo semelhante a isso, mas é a questão dos escorpiões. Vocês fazem algum acompanhamento nas escolas? Nós temos os pontos estratégicos e os imóveis especiais. Então, os imóveis especiais a gente faz a cada 15 dias e os pontos estratégicos a gente faz a cada 3 meses. Então, a gente vai nas escolas, a gente vai no cemitério. Aqui em Embi, por exemplo, a gente vai lá no... como que é? Promotor. A gente vai no promotor. Então, a gente tem os pontos, sim, que a gente faz. Aqui são algumas imagens. Os agentes eles fazem palestra nas escolas, orientando a respeito da dengue, orientando o perigo do escorpião e outra doença que for surgindo. Se nós tivermos problema de sintomático respiratório, nós vamos trabalhar com sintomático respiratório. Conforme vai ter na demanda, a gente vai atuando em cima daquilo. Então, voltando, né? O que é muito importante, a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, né? Quando aparece um escorpião, eles falam, não fizeram nada, eu tenho escorpião aqui na minha casa, ninguém faz nada. O que não pode ser confundido? O agente de endemias, ele vai para orientação. Ele não vai limpar o seu quintal. Essa é uma responsabilidade do dono, o proprietário. Então, o fazer nada, se tiver envolvido a limpar, a retirar esses móveis, né, que faz o acúmulo de escorpião acontecer, isso não será feito. Eles fazem orientação. E o que a gente percebe? Como é um trabalho discreto, fica 3 agentes de endemias, né? Uma faz lá a área dela, o outro faz a área dele. Então, essas pessoas passaram nas casas. Algumas estavam trabalhando, não receberam a visita. O que nós precisamos, né? Que essas pessoas nos procurem. Porque na rede social, a gente, às vezes, não tem acesso. E aí, nós que vamos ter que procurar elas. E é um trabalho inverso, não é esse o protocolo. A pessoa procura o departamento, nós adicionamos esses agentes e eles fazem o que tem que ser feito. Então, essa parte da colaboração, né, Luciana, é muito importante. A gente pede para a população nos ajudar, porque é um trabalho conjunto, né? A gente não tem autonomia para entrar numa residência e remover o que tem que ser removido. E, na verdade, tem coisa que nem precisa ser removida, é só ser remanejado de local, né? Então, a população ajuda a gente ajuda a população e a gente está aqui à disposição para isso. Pode falar. Aproveitando já dessa deixa, hoje me cobraram isso, sobre os animais. A gente está com muitos cavalos no município, dentro do nosso município, né? Qual é a orientação que tem que dar para esses donos de animais que estão, para não transmitir doenças, né? A gente está falando das doenças transmitíveis. Qual a orientação que vocês passam para esses donos de animais? Que a gente sabe que tem muitos animais aqui no município. Outra coisa, o vazamento de esgoto, né, que a gente está tendo direto no nosso município. Aqui no Trevo, hoje eu fui cobrado, né, aquele lodo que está ali. Aquilo ali não é perigoso, não tem que tomar uma atitude sobre aquilo ali. Soterrar, tirar aquele lodo, porque é um lodo, é o esgoto que está ali a céu aberto. Então, gostaria que você passasse, se tem alguma orientação para passar para esses donos de animais que está dentro do município, né, dentro da cidade, né, da área urbana, e sobre esse esgoto que vaza ali. E na lagoa também, se vocês orientam o pessoal da Sabesp, vocês cobram o pessoal da Sabesp sobre isso. Porque eu cobrei o pessoal da Vigilância Sanitária e até hoje não tomaram nenhuma atitude, ok? Na verdade, esses questionamentos chegam para a gente mesmo. Infelizmente, não vou poder responder para você, porque eu sou da vigilância epidemiológica, né? Mas a gente ouve as reclamações. O que acontece? A nossa cidade tem bastante cachorro, a nossa cidade tem os animais, né, que deixa no centro. Eu acredito que isso vai ser resolvido com esse concurso, né? Nós vamos ter um veterinário, né, e ele vai poder dar um apoio para a gente nesse sentido. Correto não é o ideal, que seja que cada um cuide do seu animal, porque põe em risco a comunidade em si. Inclusive nós mesmos, a gente tem problema, os agentes eles estão fazendo a visita nas residências, estão andando pela rua e é mordido por um animal.
Você entendeu? Aí procura o dono, não tem dono. Aí sem dono é uma conduta. Às vezes a gente tem até que pedir soro, né? Aí se tem um dono, é diferente, né? A gente consegue observar, não precisa nem de vacina. Só que é um problema que a gente vai precisar resolver em grupo, não é da vigilância epidemiológica. Eu fico assim no sentido de doença, né? Se alguém for acometido, for mordido, a gente disponibiliza ou vacina ou soro. Mas eu acredito que com a vinda do veterinário, eu acho que a gente vai poder, né, solucionar melhor essa situação. Somente para complementar, o que nos está socorrendo hoje com os animais é a Defesa Civil, Casa da Agricultura, que nos atende por não ter outro órgão ou o pessoal que vai chegar agora após o concurso. Então o prefeito tem essa intenção, junto com a Casa da Agricultura, junto com a Defesa Civil. Inclusive ontem nós consolidamos a Brigada de Incêndio e a Defesa Civil. Está se formando um corpo antes do concurso e nós acreditamos que pós-concurso, com esse efetivo, nós podemos suprir esses ambientes que já têm essa obrigação com o pessoal. Então, nós estamos fazendo hoje, agradecemos, Casa da Agricultura e Defesa Civil. Geralmente nós encontramos e agradecemos vereadores que nos informam, olha, tem um cavalo lá no trevo, sozinho, sem ninguém. Então, o nosso pessoal vai, localiza, o dono não está ali, tem que ir atrás do dono. Aí você não pode também agir no animal de terceiros, o que fazer, enfim, o que nós estamos fazendo, o básico, não deixar o animal ali ser atropelado ou atropelar alguém. Muito bem. Olha que bacana, notícia boa, né? Tá falando de bicho, eu tenho que falar um pouco também. O doutor. Bom, só para esclarecer algumas coisas, né, que foi perguntado sobre, aliás, foi comentado sobre a raiva. De fato, a raiva, a vacinação, ela precisa ser feita por um médico veterinário, mesmo porque tem um convênio, né, que o município recebe do Estado de São Paulo essas vacinas. Eu também espero, acho que muito em breve, que o município volte a vacinar. Com relação aos cavalos e os animais de rua, já existe lei municipal para isso. Agora, eu acho que também, aproveitando que o assessor está aqui, né, nós temos outros, não só, você acabou de falar de brigada de incêndio, de outras coisas, mas a gente precisa fazer essa lei ser cumprida, né? Então precisa de fiscalização e precisa, de fato, né, ela está aí, já é uma lei que eu acho que está desde 2004, sobre cavalos, sobre animais, em maneira geral, soltos. Se eu não me engano, ela prevê apreensão e multa do animal. Apreensão do animal e multa do proprietário. Mas, então eu peço até para que vocês tomem alguma providência com relação a isso, de começar a fazer que essas leis sejam cumpridas. Mas, e sobre a raiva ainda, terminando, né? Em 2017 eu tive, aqui no município, foi o nosso último, a última epidemia de raiva em animais, né? Eu presenciei, eu mesmo atendi mais de 10 animais com raiva nessa época. E lembrando que sempre vem, como a febre amarela, ela vem em surtos, assim, né? Claro que geralmente está associado ao Desmodus rotundos, que é o morcego que se alimenta de sangue, mas qualquer morcego pode ter, até os frugíveros. E nós temos dois problemas aqui, né? Porque acabou de falar do excesso de gato, cachorro. Esses, quando em contato com os morcegos, esses frugíveros que às vezes estão doentes, eles ficam doentes, caem no chão, o gato vai lá brincar, o cachorro vai lá brincar, ele é mordido e ele pode ficar com raiva. Eles têm um tipo de raiva, que é a raiva urbana, ou às vezes a silvestre, quando é algum animal, que é aquela raiva que ela mostra mesmo sintoma, né? Que o animal está bravo e o animal sai na rua e morde alguém. Já no estado de São Paulo faz anos que não tem. Do ano retrasado teve um caso
lá em São Paulo, que foi diagnosticado só por exame molecular, mas não tinha sintoma. E sobre a raiva de cavalo, é outro tipo de raiva. Então, assim, e aí que vai a preocupação, porque é uma raiva que muitas vezes você não consegue diagnosticar. Então, o que eu estou falando? De repente, para vocês fazerem aí uma campanha de conscientização sobre a vacinação de raiva, que não é obrigatória, mas como o nosso município já passou por algumas experiências, alguns surtos passados, fazer a orientação dos produtores rurais para que haja essa campanha, porque em algum momento a raiva vai voltar no município. E aí o peão mexe, o tratador, o dono, e o cavalo, todo mundo mexe com saliva, né? Ela transmite por saliva, até a hora que, espero que Deus quiser não tenha, mas tem esse susto. Então, melhor fazer campanha de prevenção. Tá? Era só isso. Somente completando, o vereador Daniel nos ajuda e ajuda muito no dia a dia sobre essa matéria, dentre outros vereadores também. Mas nós estamos fazendo um levantamento das leis que já foram promulgadas por essa casa, muito boas, e que poderá ser aplicado. Então, nós estamos fazendo o levantamento dessa e de outras leis, e se os vereadores puderem nos ajudar também, tipo indicando, vai nos ajudar a já aplicar aquilo que já existe. Mas a nossa preocupação e esperança é o concurso público, que nós temos toda essa necessidade, falta a mão de obra, que muitas vezes é realizada por 2 pessoas para cobrir praticamente o município. No caso do Angelino, que agora assume Piramboia, ele lá em Piramboia, 2 aqui para todo o município. Então, a nossa esperança é o concurso público. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que não. Quero agradecer a todos, achei muito bacana, bem dinâmico, e eu acho que essa é a ideia mesmo, a gente poder conversar, poder orientar e trazer as nossas informações à disposição da comunidade, das autoridades e dos demais. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, a parceria, né, ter aceitado falar de um assunto que você entende muito, né, e pode trazer esses esclarecimentos. Obrigada, viu? Agora nós vamos aqui para a parte dos atendimentos da odonto, né, que são realizados aqui no Centro de Especialidades e lá em Piramboia. Em Piramboia nós estamos com um aparelho novo de ultrassom, então as limpezas a limpeza, né, que não estava sendo feita já voltaram a ser feitas lá em Piramboia. A cadeira, a caneta, tivemos lá um técnico, né, porque não é qualquer pessoa que pode mexer nesses equipamentos, e está tudo ok. Também nós pegamos essa administração sem atender as exigências da vigilância sanitária relacionado aos atendimentos de odonto. Hoje o município está ok. Nós temos as 14 canetas, que eram caras, né? A gente tinha na época 4, hoje nós temos tudo, uma lavadora ultrassônica, que a gente também não tinha, nós adquirimos, então nós estamos ok com esse serviço, tá bom? Aí eu não vou estender, porque a gente tem ali, eu vou deixar para vocês esses gráficos, né, com cada procedimento que foi realizado, porque se eu for ler todos, coloca lá em cima para mim, aí embaixo, procedimentos, isso. Esses são todos os procedimentos realizados aqui. O que eu preciso explicar para vocês, inclusive para os munícipes? Existem procedimentos que não podem ser feitos aqui. Ah, mas eu só queria arrancar um dente, eu fui lá, a doutora falou que não arranca dente aqui. Não é qualquer dente que pode ser arrancado aqui em Anhembi. Existe um centro especializado em odontologia, a Anhembi não tinha vagas, nós entramos em contato com o DRS e essa vaga ainda não foi aprovada, mas nós estamos tentando, né, para que a gente consiga fazer os atendimentos mais especializados nesses lugares. Então, eu não posso falar para dentista, porque já chegou o paciente me procurar e querer que eu fale para ela, tire o dente dele, porque ele está com dor. Mas ela não pode, ela não tem estrutura para isso, é uma cirurgia. Se ela fizer esse tipo de extração, ela pode trazer prejuízo para aquela pessoa. Coisas graves acontecem com a extração de um único dente. Então, isso não acontece aqui, não é por má vontade das nossas dentistas, que são maravilhosas, é porque existem protocolos, como eu falei para vocês. Inclusive, eu estou com esse protocolo, li, ela me passou falando que não é permitido a extração de alguns dentes
aqui no consultório que nós temos, tá bom? Então, os procedimentos que nós realizamos são esses. Eu não vou detalhar um por um, mas vai ficar aqui para vocês poderem consultar. Depois, a gente chega esse eu achei muito legal. A gente conseguiu trazer para cá. Você baixa essa para mostrar embaixo o total, que eu vou falar só do total. Essa página aqui é a página, acho que você tem que ir do outro. Deixa eu ver se é aí. Eu acho que sim. Vai lá para o fim de tudo. Eu acho que você tem que... Aqui, ó. Esse pouquinho aqui. Isso. Essa página é a página que a Camila, que trabalha na Cross, né, ela usa. É daí que saem os nossos encaminhamentos. Então, percebam que a oferta ali dá um total de 446. Tem especialidades que não é ofertado para a EMB. E é por isso que nós estamos presentes em todas as reuniões do DRS, todas as reuniões de CIR, CIB, tudo que vocês imaginarem, porque são nesses momentos que a gente mostra quem é a EMB e o que nós realmente precisamos. Então, nós conseguimos aumentar vagas. Aí vocês podem pensar assim, mas teve uma oferta de 446, por que a EMB agendou 571? Porque a Camila ficou atenta ao bolsão. Existe um bolsão que algum município não precisa daquela vaga, então ele deixa ali. A Camila corre, vê a nossa demanda e agenda para o nosso que está precisando. Porque o município não precisar dessa vaga, ela não pode ser perdida. Então, a gente conseguiu, nesse ano, nesses 4 meses, fazer o agendamento de 571 pacientes. Aí vem a tristeza. 130 não foram, não cancelaram. E agora vai ficar mais sério esse assunto, porque na última reunião, o AME deixou claro que eles estão desenvolvendo um protocolo para o paciente faltoso, que não comunicou, que ele vai voltar para o começo da fila. E isso, gente, vai ser terrível para o paciente. Para o município, ninguém vai ganhar com isso, porque ele vai ter que começar do zero. Então, precisamos estar atentos, os pacientes precisam se certificar de que não irão e avisar com antecedência. Basta um aviso, porque a gente consegue direcionar essa vaga para o paciente que está precisando ou para o município que não teve aquela oferta e ela pode ser feita. Olha que absurdo, nós tivemos pacientes aqui que perderam tomografia, que perderam colonoscopia, consulta de oftalmo, um monte. Se vocês detalharem depois, no arquivo que eu vou deixar aí para vocês, vocês verificarão o absurdo que o nosso município está fazendo. Quer ver uma coisa interessante? Sobe lá, Vanessa. Lá naquela agendinha lá em cima. Lá do lado do filtrinho lá. Lá, isso. Aqui tem um comparativo. Ai, era para aparecer. Ai, que pena, eu acho que o moço não entendeu o que eu falei para deixar. Nesse comparativo aqui, a gente via que se ofertava. Isso. Olha ali, no outro quadrimestre de 2024, eles ofertaram mais para a gente. Só que a EMB faltou muito. Aí eles começam a falar, mas a gente dá a vaga, eles não vêm? Então, vamos ofertar essa vaga para quem realmente vai participar dessa consulta. Então, isso é dinheiro, é gasto público. E tem consultas que a gente almeja muito. Por exemplo, neuro. Tem fila. Né? E aí a gente fica naquela torcida, conseguiu. E a pessoa não vai. Não ir em procedimentos já agendados, não fazer uma colonoscopia. Gente, vocês me desculpem, é um absurdo. E a pessoa não avisar, porque ela não é avisada em cima da hora. Ela recebe um papel, lá naquele papel o AME já fala, se você não vier, ligue neste número. Então, essa não é uma responsabilidade do Departamento de Saúde, é responsabilidade de cada paciente. É lógico que tem pacientes que não sabem fazer esse cancelamento, eles nos procuram e a gente faz. Mas precisaremos de muita atenção, porque daqui para frente, isso, quando acontecer, pelo que eu entendi, ainda não está protocolado, mas o paciente ele vai perder a oportunidade. E isso pode significar muito em vários casos. Né? Aí a gente chega ali na... Oi? Tá bom, pode ir na físio. Outra coisa muito importante. Nós temos um problema sério de fisioterapia aqui no município. O que acontece? Tem pessoas fazendo físio há mais de um ano, mais de anos. Eles não querem a alta. Mas quem decide a alta é o médico. Mas aí eles não param a físio, eles não querem porque eles estão com dor, porque eles estão... Então, nós vamos ser mais criteriosos nisso. Os pacientes que farão fisioterapia, eles precisarão estar com a cartinha do médico. Só porque ele quer, porque ele já faz há mais de um ano, ele não vai poder continuar. Por que isso? Olha lá a falta. 505 faltas.
Então, a gente tem uma lista de espera, ela tem mais de 50 pacientes, nós estamos ainda no número 28, e nós temos um monte de gente faltando. E muitas vezes são pessoas que já estão há um tempo fazendo fisioterapia, não tem mais, nem tem a cartinha. Então, estejam atentos que pacientes que não estiver seguindo esse protocolo, não passou no médico, deu as 10 sessões, Dani, você precisa de 10 sessões, fez as 10 sessões, acabou. Você precisa de mais, no retorno com o seu médico, você vai explicar isso para ele. Ele vai solicitar mais. As meninas estão com uma ideia muito boa de fazer uma aula coletiva da físio, por exemplo, agendar todos os que fazem algum tipo de exercício para o ombro. Então, eles todos juntos fazendo o mesmo exercício. A gente está fazendo um projeto para isso e vai ficar muito legal. Nós temos assim grandes coisas para acontecer com a fisioterapia. Os equipamentos novos já chegaram, inclusive são uso de emendas impositivas do ano passado. Nós só estamos liberando o local para que a gente tenha um lugar maior, mais confortável para esses atendimentos. Mais uma vez, não pode faltar. Nós também estamos pensando em estabelecer aqui um protocolo de falta. Faltou mais de tantas vezes sem avisar, ele não vai poder mais ir. Ele vai ter que passar de novo no médico, ir para o ortopedista fazer a cartinha para ele poder voltar. Porque senão os que realmente estão precisando, eles perdem, né? Aí a gente chega, eu queria ir na farmácia. Esse da farmácia, pode ir nos exames laboratoriais, Van. Esses aqui são os exames que nós realizamos nesse último quadrimestre, né? Então, eu tenho certeza absoluta que se vocês compararem com o quadrimestre de 2024, não teve essa quantidade de exames, porque nem laboratório a gente teve. Né? Dezembro, por exemplo, outubro e novembro diminuíram muito do ano passado e a gente estava sem laboratório aqui no município. Então, aquela economia não pode ser direcionada à falta de exames, porque nós fizemos muitos exames. 15.571 exames realizados. Então, foram muitas coisas aqui, tá discriminado cada um. Né? Aí a gente chega na farmácia. Só desligar aí, por favor. A gente chega na farmácia e nesta apresentação nós temos a quantidade de medicamentos que nós distribuímos. Eu não vou poder ser exata nesse número, porque essa organização foi feita de uns tempos para cá. Então, percebam que nós distribuímos nesse quadrimestre, sem saber se nós colocamos todos os medicamentos ali, medicamentos dispensados, 773.123. É muito remédio. Houve uma desorganização, porque senão vai falar, lógico, faltou remédio, eu fui lá, não tinha. Isso não foi por falta de recurso. Não foi porque o Vasque, ou a Amorim, ou alguém falou, não tem dinheiro para comprar esse remédio. Foi uma falta de organização, e nós não estamos procurando culpado, até porque esse assunto já está resolvido, mas isso nós pretendemos não ter mais, nós pretendemos estar com todos os itens lá na farmácia. Uma outra coisa importante é que o município de Anhembi oferece 285 itens diferentes na nossa farmácia. É uma coisa assim maravilhosa. Os municípios, no geral, não chegam a 200. Chegam a 200 com muita... Não são 285. Então, a gente está aí com esse ganho, então também não foi por falta de investimento que isso aconteceu. Existem as medicações de alto custo. Essa não é do município. E ela precisa de um protocolo. Você precisa fazer os exames, você precisa fazer o que o nosso farmacêutico fala, porque senão esse remédio não vem para o município. Então, são muitas medicações. Aqui desse lado, ó, a gente consegue ver quem mais procura, né, a faixa etária, a gente consegue ver por Piramboia e também ver item por item, né? Quanto que foi distribuído. Qualquer dificuldade na farmácia, nós temos o nosso farmacêutico lá. Ele trabalha todos os dias, das 7 a 1. Qualquer dificuldade que não conseguiu resolver lá, o Departamento de Saúde está à disposição para atendê-los. Fora isso, nós temos a distribuição das medicações pela assistente social. Então, se um remédio que você precisa não está na nossa cesta e você não tem condições de comprar, você procura a nossa assistente social no Departamento de Saúde, de segunda a sexta. Às terças, ela fica em Piramboia terça ou segunda? Sexta. Ela mudou, ela está às sextas agora em Piramboia. Ela faz um parecer social e, se não for assim, ninguém vai ter essa solicitação atendida. Ninguém que chegar lá e falar, eu quero esse remédio aqui. Não é esse o caminho. É assistente social, parecer social, e ninguém que realmente precisou, nenhum parecer social foi dispensado sem a medicação entregue para o paciente. Só que ela não chega agora, nesse exato momento.
A gente precisa fazer a compra para poder entregar. Não é igual quando você vai na farmácia. Você paga e já recebe essa medicação. Mas não teve pacientes com parecer social favorável que não tenha recebido a medicação. Nós também... Outra coisa, em 2024, no final de 2024, nós tivemos corte no entregue de fraldas e enlatados. Isso não aconteceu nesse semestre. Nós demos muito mais do que foi dado nessa época, ainda assim com redução nos gastos. Tá? Acho que tem outra coisa. Não, o SAMU não tem. Agora, Van, vai para mim, lá naquele outro que estava a Luciana. Só um minutinho. Esse aqui, ó, sai dela. Não. Eu fiz um aqui, pode passar. Eu fiz aqui uma coisa mais visual, assim, para que vocês... Não representa todas as ações da saúde, mas são algumas, né? Até, Marquinhos, eu vou precisar falar com a Cristina para saber como está esse andamento da Sabesp, esses lugares que tem... O que a gente precisa saber? Quem falou com ela e quando? Porque a Cristina, graças ao profissionalismo, nós só somos elogiados pelo trabalho da Vigilância Sanitária de Anhembi. Em todos os lugares que nós vamos, nós estamos ok. É um trabalho muito sério, muito responsável. Então, a gente precisa saber como é isso, qual é esse caminho, porque tem muita coisa que eu também ainda não sei te responder. Então, provavelmente, ela fez alguma coisa. Ela deve ter esse relatório, ela deve ter comunicado, e eu vou mostrar isso para você. Pode deixar. Olha, é muito difícil. Eu não vi nada até agora de solicitações relacionadas à vigilância que a Cristina não tenha entregue. Ela pode não ter resolvido e está esperando o momento para que isso possa acontecer, porque não é do jeito que a gente quer. Tem que seguir um caminho. Mas parado, isso não deve estar. Mas eu vou te responder, tá bom? Então, eles estiveram presentes eles estavam presentes, né? Estão presentes nas barracas, nas festas, no comércio. E ali foi uma prática que eu achei muito legal. Eles desenvolveram um curso de boas práticas em manipulação de alimentos junto com o CRAS. Então, a nossa nutricionista esteve lá, teve esse treinamento. Achei muito, muito bacana. Aí a gente coloca aqui sobre o centro de especialidades. Então, essa equipe... ela representa a maior parte do centro de especialidades. O que nós temos lá? Dentista, farmácia, todas as atendentes, os psicólogos, fisioterapia, as atendentes de farmácia, assistente social. E o que a gente conseguiu nesse quadrimestre? Né? Graças às emendas impositivas, né, Marquinhos, com a da prótese, nós conseguimos a confecção, a entrega de prótese total, que é embaixo e em cima, mais de 80 pacientes foram beneficiados. E o que nós conseguimos também? Então, essa gestão conseguiu voltar esse programa para o município. Eles já deram um parecer favorável, então a gente vai dar continuidade nisso, com o parecer favorável, que só está faltando a verba, porque eles precisam... colocar no Diário Oficial, mas nós conseguimos, fizemos a adesão e já conseguimos. Outra coisa que foi feita foi zerar filas. Então, esse dinheiro aqui, nós não deixamos de fazer coisas. Zeramos colonoscopia, zeramos endoscopia. Nós usamos emendas também para esses exames, então a nossa fila que estava lá, eu não vou saber falar desde quando, porque a Camila me falou, mas eu acabei esquecendo. Mas era uma fila que não existe mais. Endoscopia tem hoje do mês. Né, de janeiro a gente vai marcar, fevereiro, mas o que tinha, a nossa fila, não temos mais. Além de ofertar os exames, nós levamos esses pacientes para as clínicas, eles fizeram os exames lá, foi feita a colonoscopia, a endoscopia, e ainda assim teve gente que faltou. Muito triste, né? Uma clínica particular atendeu esses pacientes e alguns perderam. Mas aí a gente conseguiu remanejar, porque quando é assim é mais fácil, né? Direto com a gente. O que nós fizemos também? O município de Anhembi, ele realiza hoje aqui exames como mapa, Holter e audiometria. Então, essas empresas contratadas, né, elas vêm até o município para realizar isso. Mas a audiometria não começou. Já está tudo certo, sexta-feira, mas isso foi tratado lá em dezembro. É que a gente não conseguiu fazer os agendamentos, o lugar próprio, mas já temos aqui no município, o mapa e Holter também. Então, o paciente não precisa mais ir lá, até porque a gente não fez pelo AME, nós contratamos, né, esse serviço licitado, tudo certinho. Então, a Anhembi tem essa vantagem hoje, o que não teve, lembrando que, se for fazer um comparativo, final de 2024, isso não existiu. Né? Então, era para o nosso gasto ser maior, se a gente fosse colocar tudo isso em pauta.
Também, né, ofertamos os medicamentos, são 285. Aí, o que a gente fez sobre os treinamentos? Né? Aí, vocês verem, em setembro, nós fizemos o treinamento, nós temos uma coordenadora das urgências e emergências, que é a enfermeira Lavínia. Nós temos o privilégio de tê-la nos representando também no SAMU de Botucatu. Então, ela fez um treinamento com os ACS e os agentes de endemias. Então, ela treinou, foi muito legal. Acho que tem mais depois disso? Não. Setembro, nós tivemos também o Setembro Amarelo. Então, as unidades ficaram preparadas para atender os pacientes com palestras, falando sobre a importância, né, da prevenção ao suicídio. Isso aconteceu em Anhembi e Piramboia. Foi uma coisa muito legal que as enfermeiras fizeram. Inclusive, eu, como enfermeira, eu fico muito contente quando eu vejo essas ações, porque a atenção primária, ela precisa ser fortalecida. Então, a gente, quando fortalece a atenção primária, a gente evita grandes coisas lá na frente, né? Diminui filas, diminui um monte de coisa. Então, não só eu, mas como todo o Ministério da Saúde está preocupado com isso. Então, esse ano, nós teremos muito investimento na atenção primária. E a gente vai querer vir aqui contar muito sucesso mais para frente. A gente teve as palestras, né, com a... Quer voltar um pouquinho? A Bel, que é nossa psicóloga, os pacientes amaram, foi muito legal. Sobre o horário estendido, a gente faz uma vez no mês, e o que a gente percebeu? A Luciana até falou que é importante, a gente não tem adesão. Infelizmente, as pessoas que participaram do horário estendido não são as que estavam trabalhando. São as que poderiam ir durante o horário que elas estão em casa. Qual vai ser a nossa estratégia agora? A gente pensa em fazer um agendamento prévio. O Marquinho, por exemplo, trabalha ele não consegue chegar lá às 7. Ele vai e fala, ó, quero dar o meu nome para o dia do atendimento estendido. E aí a gente entra em contato, marca a sua consulta e faz isso porque senão perde o sentido. O que a gente percebeu? Os funcionários lá não teve paciente, eles ficaram desmotivados, as vacinas foram pouquíssimas e eram pessoas que poderiam ir durante o expediente deles. E aí, infelizmente, nesse quadrimestre não foi sucesso. Então, nós vamos pensar em alguma estratégia como essa que eu acabei de dizer para a gente poder melhorar isso. Aí a gente teve compra de tablets. Olha, também o ano passado não teve compra de nada, né, nesse quadrimestre. Então, nós entregamos os tablets novos. Então, os agentes comunitários de saúde, eles têm tablets para registrar o serviço. E algo maravilhoso está acontecendo em Anhembi. Nós estamos mudando para o ESUS, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, não é pago, então nós vamos deixar de pagar um serviço e nós vamos usar o gratuito. O que a gente consegue ver com esse serviço? As casas visitadas. Onde eles estavam? Em qual horário? Porque quando o morador fala, não, mas aqui não veio, esse GPS registra onde eles foram. Então, vai ser assim maravilhoso esse rastreamento. O objetivo não é procurar, é esclarecer coisas, onde essas pessoas foram, por que elas não foram visitadas. E está todo mundo muito empolgado com isso. Aproveitando, para fazer essa transição, o que nós estamos precisando fazer? Vanessa, explica, porque a Vanessa é a que entende disso, com as agendas. Então, no momento, os PSFs não estão fazendo novos agendamentos. Então, se um munícipe procura lá querendo fazer um agendamento, isso desde ontem à tarde, está sendo anotado o nome, o telefone, e a gente vai entrar em contato em breve por causa dessa transição para esse ESUS. Né? Porque se a gente continua o agendamento no sistema antigo, a gente não consegue inserir o ESUS completamente. Nossa intenção é que na segunda-feira próxima a gente já inicie com o novo sistema, com os pacientes já agendados, tudo certinho, e deixe de usar o sistema antigo. Então, nesse momento, por favor, paciência. Né? Tudo que é novo, a gente está se adequando, mas a longo prazo vocês verão economia, sucesso, os painéis de atendimento estarão funcionando na sala de esperas, então vai ser muito legal. Sobre isso, é importante enfatizar que essa mudança ela melhora para a gente até a qualidade dos números que é mostrado aqui. Para os indicadores da saúde, né, que o Ministério da Saúde, a gente tem os indicadores dentro da atenção básica, a gente tem atingir. E tudo isso facilita porque a exportação dos dados, como a gente usa um sistema próprio hoje, a gente tem um dia do mês para a gente fazer a exportação para esse ESUS. Então, a gente usando o próprio ESUS, a gente não precisa fazer essa exportação.
Então, não corre risco de falar assim, os dados não subiu, perda de dados ou alguma coisa aconteceu e a gente nunca sabe aonde que está o erro, né? Então, a gente vai usar o próprio ESUS, que é gratuito, e vai nos ajudar a melhorar esse número, ser mais fidedigno, né? E até porque isso é muito importante. Isso significa verbas para o município. Acabou a conversa. O Ministério da Saúde não vai mais pagar por quem não está trabalhando. Então, nós só vamos receber as verbas que a gente já recebia, nós vamos continuar recebendo se tiver mostrando o serviço. E isso é maravilhoso, gente. Porque a gente vai poder aumentar verbas, eles vão ver as nossas necessidades e a gente vai conseguir. Eu creio nisso, né? Depois tem mais o quê? Olha, outra novidade para a Embi maravilhosa. Nós fizemos um treinamento em Botucatu, então o Corém treinou, né, 2 enfermeiras aqui do município. Eu, quanto enfermeira, também fui treinada, porque acredito que eu estou nesse cargo uma passagem, né? Eu sou concursada como enfermeira, gosto muito do que eu faço, então também estou treinada para o DIU. Então, nós iremos fazer a inserção de DIU aqui no município. Quando? A parte teórica já foi feita, já compramos o DIU, inclusive está chegando os kits para inserção, e peço que as mulheres que tiverem interesse nisso procurem o Departamento de Saúde. Nós estamos fazendo uma lista, vamos dar as orientações, e é algo assim maravilhoso, porque embora nós tenhamos terminado o planejamento familiar, que o município também não tinha, então a gente não era chamado para laqueadura, nem para vasectomia, porque isso se perdia, até se preenchia um documento, mas esse documento nunca chegou onde ele deveria, porque nós não tínhamos. As vagas não foram ofertadas porque nós não tínhamos o fluxo correto. A Vanessa conseguiu fazer isso e agora também temos a inserção do DIU. Eu estou muito feliz com isso, porque muitas mulheres poderão ser beneficiadas. Nós temos 40 para iniciar, já comprados. No outubro, nós fizemos as ações do Outubro Rosa, isso também foi feito nos SFs. Também tivemos a compra das camisetas rosa e azuis, né? Também isso no outro semestre não existiu, no outro quadrimestre de 2024. Então, todos os funcionários da saúde ganharam a camiseta, o Ticão também ganhou, mas não foi eu que dei, eu não sei quem deu, mas numa próxima eu farei questão de dar também, porque ele anda pela cidade toda, e isso acaba movimentando uma população a entender da importância do Outubro Rosa e Novembro Azul. A gente teve ações também com a parceria com o comércio, né? Então, nós somos convidados para fazer alguns exames e orientações até no mercado sobre o Outubro Rosa. Eu achei isso fantástico, atingimos muitas mulheres e foi muito interessante. Falamos sobre a mamografia, foi muito legal. As meninas e dessa vez também, nas campanhas de vacina, algo que não acontecia, e aconteceu nessa gestão de novo, são os pula-pulas, a patrulha canina, tudo isso gasto com o dinheiro. Mas não passamos do que foi gasto na outra vez, né, Vaz? Então, nós fizemos muito mais, gente. Não tenham dúvidas. Em comparação com o quadrimestre de 2024, não há dúvidas de que o serviço ofertado foi muito maior. Não existiu essas campanhas, nada disso em dezembro ou de setembro a dezembro de 2024. Aqui eu fiz um apanhado, a gente tem participado muito dos eventos, tudo que é ofertado. A gente está fazendo agora o protocolo de doenças respiratórias, né, que é sobre o fumo. Vai ser muito interessante, então a gente tem uma visão muito positiva para o futuro. Ali a gente teve também a campanha, coleta de Papa Nicolau, no sábado, além do dia estendido, dos atendimentos no dia estendido, também fizemos aos sábados. Essa foi a terceira etapa da avaliação do risco cardíaco, finalizamos esse estudo, logo nós receberemos os gráficos, né, para saber onde o município terá que ter um maior investimento relacionado à saúde cardíaca. No mesmo dia, nós coletamos, isso foi maravilhoso, os homens que participaram, eles puderam fazer a coleta de PSA. Então, coletamos o sangue, esse exame foi analisado, eles puderam voltar no médico para poder ver o resultado desse exame. Se não foram, se fizeram a coleta e não procuraram um SF, por favor, procurem, que o seu exame vai estar lá à disposição para o médico também poder avaliar. Teste rápido em dezembro, que a Lu já falou. Será que essa aqui foi um projeto muito legal oferecido pelo HC. Então, a nossa equipe, né, a gente levou as enfermeiras da atenção de urgência e emergência e nós fizemos a organização da estrutura da rede de tratamento do IAM e AVC. Então, foi muito interessante como fazer o atendimento rápido de forma que não tenha sequelas. Foi muito legal esse treinamento também. E a gente não parou. Nós participamos de todas as reuniões online. Essas aí representam algumas, né? Nós estivemos no como chama? Palácio do Governo. Eu e a Vanessa, Palácio dos Bandeirantes. A gente foi para a reunião da regionalização. A gente teve com os outros
Pode passar. Nós estivemos com os outros gestores, a gente dividiu, a gente aprendeu, nós ensinamos, então foi muito interessante esse quadrimestre relacionado a isso. Uma coisa muito importante que aconteceu na urgência e emergência, dá para dar um play aí, Ivan? Sem o áudio. Isso é um vídeo. O que acontecia com o pronto atendimento de AMB? Não havia protocolos. Não havia. Então, podia até ter, mas não era cobrado que você preenchesse, que você fizesse, que você... Então, a pessoa que hoje é responsável por isso, ela fez de uma forma que o Corém já nos deu o parecer favorável, de fiscalizações de anos atrás. Então, essa reunião já foi feita, o Corém já viu isso, nós estamos muito satisfeitos com esse trabalho, ele não pode parar. Os funcionários, eles precisam entender que isso faz parte da segurança ao paciente. Eu preciso saber quando foi esterilizado, como foi feito. Essas planilhas, elas são maravilhosas. Elas nos protegem o profissional, protegem o paciente. É muito importante e a gente conseguiu fazer isso lá no pronto-socorro de AMB. Pode passar, Van. Outra coisa. Também não fizeram isso. Compramos os uniformes. Então, olha como eles ficaram lindos, gente. Eu fiquei maravilhada com essa foto. As meninas eles estavam com botas rasgadas, roupa rasgada. Era horrível a situação dos funcionários do SAMU. Então, nós conseguimos a traia nova. Está todo mundo de roupa nova, sapato novo. E a gente está agora fazendo o seguro da viatura, está já encaminhado. As pendências que tinham, falta o seguro e um rádio que a gente precisa comprar. Mas já está na licitação, a gente já está caminhando com isso. E, como eu falei, né, nós temos o privilégio de ter uma pessoa tão empenhada na nossa equipe. Ela até nos representa em outros simpósios. Né? O nome de AMB relacionado a coisas sérias. Né? Então, eu tenho muito orgulho quando eu vejo os nossos profissionais voando, aprendendo, trazendo isso para nós. Então, é com muito orgulho que a gente mostra essas fotos para vocês. Esses foram os atendimentos do SAMU. Eu não vou falar cada um, mas está aí com vocês. São os atendimentos que eles realizaram em 2025. E é ótimo que seja menos do que 2024. Nesse caso, esse é ótimo. Né? Tivemos menos atendimento. Então, o SAMU trabalhando menos significa menos ocorrências. Então, isso é ótimo. Né? Também compramos 3 novos monitores. Então, lá no pronto-socorro, os monitores eram velhos, um não funcionava. Então, nós temos 3 novos monitores. Não temos mais esse problema lá também. Então, mais compras com esse recurso. Também arrumamos o conforto da enfermagem. Não está maravilhoso ainda, mas essas camas são novas, o ar-condicionado é novo. E a gente também atendeu uma solicitação dessa. Né? Então, também estamos ok. Eu coloquei esse aqui porque o que aconteceu? A gente percebeu que a gente teve muitos problemas relacionados ao telefone nesses 4 meses passados. A gente tinha uma linha que era atendida em um lugar e mudado para outro. Mas isso não fazia muito sentido. Né? Depois que eu entendi essa dinâmica, a gente conseguiu fazer uma mudança. Então, se você precisa falar no centro de especialidades, lá é aberto das 7 às 17, você vai ligar no 3884-1414. O que faz o centro de especialidades? Odontologia, psicologia, todos aqueles atendimentos que a gente pontuou aqui. Agora, urgência e emergência é SAMU. Não adianta ligar no 1133. Aconteceu uma fatalidade, é 192. Não é para ligar no 1133. 1133 é para você ligar para perguntar alguma coisa sobre os atendimentos, para você perguntar se tem um transporte para te levar até o atendimento, mas que não seja urgência e emergência. O que mais, vamos? Eu coloquei aqui que a gratidão muda o ambiente, muda o clima, muda o coração. Quem é grato vive em abundância. Foi isso que eu percebi. A gente tinha muito pouco e a gente fez muito no início. Né? E agora a gente está vendo, nós somos muito gratos, porque nós estamos vendo as coisas melhorarem muito. Eu estou falando que está ótimo, que está todo mundo com as cirurgias feitas? Não. Ainda tem muito o que fazer. As cirurgias, elas não caminham. Nós estamos até aguardando, né, para que isso melhore, mas a gente caminhou muito. Os pacientes que precisavam de CPAP, eles foram atendidos, os pacientes que precisavam de órtese, muleta, cama hospitalar, tudo isso foi ofertado pelo Departamento de Saúde. Foi nas melhores condições? Foi com o que a gente tinha.
E nós somos muito gratas por ter conseguido fazer isso, né? Porque, às vezes, o que eu percebo, uma pessoa que não procurou o departamento e não foi atendida, eu não sei como, ela acaba contaminando toda uma sociedade e fazendo com que um departamento tão sério seja visto de forma tão errada. Então, são pessoas muito sérias trabalhando para que a gente consiga o sucesso. E os pacientes de AMB, no geral, eles são muito gratos. Muitas pessoas nos visitam em agradecimento às coisas que têm acontecido. É óbvio que nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, né? Mas é muito bom quando a gente, no caminho, encontra gratidão. O que mais, Vã? Então, nós agradecemos a atenção, esperamos vocês no departamento para tomar um cafezinho e qualquer coisa eu estou à disposição. Eu deveria ter falado de mais pessoas, mas eu não, infelizmente a minha memória não dá, mas eu sou muito grata a todos os departamentos. Agora as perguntas. Micaela, essas coisas da administração nova, eu queria que fosse posto para a população em si, tá? Conversar com o assessor aí, propaganda, essas coisas que precisa pôr, porque eu estou no meio do povo, a gente toma pancada aí, porque eu fui um dos articuladores aí com o prefeito aí, então a gente vê coisa aí que melhorou e muita gente não sabe. Eu acho que está na hora da administração começar a pôr na rede social aí. Mostrar o trabalho. Falou? Posso responder? Pois não. Nós, através do concurso, nós teremos o departamento de comunicação. Concordo que nós não temos estrutura de comunicação, fazemos com o que nós podemos fazer. Mas brevemente nós teremos o departamento de comunicação que irá levar isso para toda a população. Nós estamos esperando chegar o nosso contingente para preencher as vagas dos departamentos tão necessários. Mas isso é muito verdade, sabe, Carlão? O que eu observo? Por exemplo, ninguém comentou que os monitores do plantão, que os monitores eram tudo quebrado e hoje é novo. Mas eu não sei até que ponto o que pode ser feito, mas está sendo feito, né? Nós estamos fazendo. Nessa gestão não existe falta de médico no PS. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, nunca vista em AMB. Acabou, o médico subiu, não tem médico. Vocês não ouviram mais isso, porque isso não acontece. Só que isso realmente não é divulgado. Mas, assim, acalenta saber que meus colegas não ficam mais sozinhos, que o médico está lá, que o paciente está sendo assistido, porque, no final, esse é o meu propósito, né? Beneficiar os pacientes e tomara que as informações cheguem. E nós prometemos fazer uma retrospectiva das coisas boas para a população em forma de um informativo. Isso daí já está previsto também, quando nós tivermos condições do departamento e do pessoal também. Mas qualquer coisa eu estou à disposição, viu, Carlão? Se alguém falar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, o Departamento de Saúde está à disposição da população. É isso que todos precisam entender. É muito válido, eu acho que assim, quando a sua solicitação não é atendida, você não tem uma resposta, nós temos os nobres e vereadores que ajudam. Você procura ele vai apertar, ele vai... Só que qual é o caminho que tem sido feito hoje? Eles não nos procuram. Primeiro chega aí, né? Não que tenha problema, porque a gente resolve, né? Quando vocês mandam, tem coisas que eu descubro primeiro por vocês. É verdade, eu sou grata por isso, porque a gente consegue resolver o assunto de algum paciente. Mas nós estamos na contramão, né? Não é a rede social, não é o vereador, embora possa. Não estou falando que não pode. Mas se você quiser ter o caso resolvido, a prefeitura tem um departamento de protocolo. Você escreve o seu protocolo e leva pronto. Ou procura o departamento de saúde, que também tem um setor de protocolo. Aí você coloca ali o que você precisa. As meninas até ajudam, porque tem pacientes com dificuldade na escrita. Eles falam, nem vou, porque eu não vou saber escrever. As meninas ajudam. E aí você precisa ter a resposta da sua solicitação. O protocolo é maravilhoso. Só que eu percebo, quando o paciente entra em contato comigo e fala, eu fui maltratado em tal lugar. Quando foi? Mas eu não vou falar quem é. Não, mas pode ser anônimo. Você não precisa falar o seu nome, mas eu preciso saber quando foi, onde foi e como foi. Porque nós não podemos ser injustos. Toda história tem dois lados, né? E a gente precisa ouvir o outro lado. Aí tem gente que fala assim, mas nem adianta falar porque não acontece nada. Acontece sim. Os
médicos que já me levaram, que fizeram alguma coisa que não estava em harmonia com o processo de como as coisas deveriam acontecer, foi notificada a empresa médica e eles estão com a agenda bloqueada no nosso município. Então, mas eu preciso disso, eu preciso saber quem é, quando foi, como foi. É só nos procurar, tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Sobre o raio-x. Como que tá? E é uma coisa maravilhosa que nós conseguimos. Então, a gente conseguiu uma emenda, já fiz esse plano de trabalho, já mandamos. O que a gente só precisa agora? Receber. O que aconteceu, Daniel? Nós ganhamos uma emenda, ela veio como custeio de equipamento. Não pode comprar o equipamento que a gente precisava. Mas, por outro lado, a gente pode terceirizar o serviço com o aluguel do equipamento por vários meses. Por que isso é bom, por outro lado? Porque a gente vai ver se aquela máquina realmente funciona. Porque se a gente compra o equipamento, coloca lá, e aí ela precisa de mais coisas, por exemplo. Então, ela vai funcionar, pretendemos começar isso ainda nesse semestre de 2026, nesse primeiro semestre, a verba chegando, já está tudo certo. É um marco, será um marco nessa gestão. Aí, assim, só para deixar registrado, uma coisa, a gente já até conversou sobre isso, mas é importante que fique registrado aqui, sobre até os mistérios que o próprio Vasquez falou aqui, os mistérios da saúde, né? Já foi enviado um requerimento, né, no ano passado, já foi respondido. Eu queria fazer algumas perguntas. Uma delas é se houve redução do valor pago por serviço do ano passado para esse ano. Assim, consulta, por exemplo, consulta neurologista, de 24 para 25, não do ano passado para esse ano. Porque foi onde justamente tem a... Eles devolveram, né, uma parte. O tribunal fez um apontamento do serviço médico e ele apontou algumas irregularidades. A gente notificou a empresa, eles estão devolvendo em torno de 80 mil? 150 mil. 150 mil. A gente dividiu em 8 parcelas, ele devolveu. Agora, teve uma redução no custo do serviço também. Muito? Muito. Muito. Hoje nós temos... Ele deu desconto, uma redução. Tem mês, no começo, o médico ficou quase 100 mil mais barato. Ficou. 100 mil reais por mês. E também gostaria só de acrescentar também a auditoria que vocês fazem em termos de plantão. Não é tantos plantões que o funcionário coloca ali, mas aquilo que efetivamente está na planilha. São as consultas. Isso. Hoje a EMB paga por consulta realizada. Então, se você veio aqui no município e foram marcadas para você 30 consultas, você é o médico, foram marcadas 30 consultas, você vai receber essas 30 consultas. Tudo bem que se 1 ou 2 faltar, não tem como a gente não pagar, porque o médico se dispôs a vir aqui, a trabalhar, então ele precisa receber. Mas nós não pagamos nada além disso. Como você prova isso? O nosso sistema. Se você pegar o sistema RKM e conferir com a planilha, nós pagamos o que tem no sistema de prontuário. Então, isso é uma coisa muito correta. Nós não temos dúvida de que a EMB não gasta com esse serviço, com essa empresa médica, nem R$1 além do que está no contrato. Eu mesma faço essa fiscalização. E é isso que nós estamos acompanhando, que existe como auditar agora. Isso. Não é somente falar, tem a auditoria do serviço prestado. O mesmo com todas as outras coisas. Então, Vereador, hoje, quando... Você perceber também, teve uma redução no material de consumo, medicamento, tanto no consumo, insumos na da enfermagem, e tudo. na distribuição gratuita de remédio também. Mas não diminuindo a qualidade do atendimento. É que o que a gente percebia, eu acho, né, eu não estava aqui, não sei como que isso realmente era feito, mas eu acho que não tinha assim uma coisa bem... era meio que um copia e cola nos pedidos. Então, não era exatamente o que o município precisava. Então, vinha mais, vinha coisa... Eu acho que pode ser isso, porque a gente dispensou muitas coisas que estavam fora da validade, quando a gente começou, né, lá no passado. Então, hoje, isso é muito criterioso. A gente tem controle do que tem, e isso não é segredo, está lá no site, está lá no nosso
no nosso programa, então a gente consegue saber validade, lote, tudo isso é digitado. Então, se chegou uma coisa aqui, a gente pediu enlatados, ele veio com a validade para 3 meses, é devolvido. Se a gente não for usar aquele insumo naquele período, a gente não pode pegar um tempo tão curto, né? É muito interessante isso que a gente fez, porque a gente conseguiu diminuir o custo. Hoje, qual é o caminho? Hoje, o departamento de farmácia manda o que eles precisam para mim. Eu peço um orçamento para a empresa. Antes era como? A farmácia mandava, a empresa trazia e a prefeitura pagava. Hoje não. Vem para a gente pede um orçamento de quanto aquilo vai ficar. Ele me manda o valor. Micaela, de início teve um desconto de quase 45% no preço. No preço. Ele ofereceu a mesma empresa que fornecia o ano passado, o ano retrasado, deu um desconto de 40% a 45% no preço. E ainda assim a gente compara. Ele manda lá, ele coloca o valor, a gente pesquisa. E se aquele valor estiver muito fora do que a gente percebeu, a gente fala, ó, eu não quero esse item, esse item, esse item. Mas por quê? Esse valor não condiz com o mercado. Eu vou ver com meus fornecedores, ele consegue reduzir. Isso daí nós criamos um programa de fluxo. Fluxograma, o organograma e o fluxograma da área de medicamentos. Isso daí foi uma reunião só para isso. Nós contamos com a ajuda da Morim, que acabou fazendo um fluxo muito bom, porque a gente estava indo na contramão, né? E aí agora, e isso é economia. Teve uma nota da Odonto que era 14 mil. Eu vi os itens, eu não, é toda uma equipe, eu falo eu, mas é um monte de gente fazendo esse serviço. Vimos os itens, não, esse aqui tem esse preço, tem esse preço. Aí ele mandou uma de 11. Nós auditamos no fluxo. No fluxo. E é muito interessante, é muito bom e é ganho, né? Para o município, para os munícipes, para nós, né? Para todos. Era só isso. E o contrato, você sabe até quando vai com essa empresa? De qual contrato? Da Arcângelo. Arcângelo, março tem uma... assim, eu tenho aqui, depois eu vejo. Acho que ele tem mais um ano nessa. O último ano porque assim, Daniel, hoje a Arcângelo, ela não tem nada irregular com a gente. Eu até não posso falar mal desse prestador de serviço, porque todas as solicitações são atendidas. Não, hoje não. Médica, hoje não. Então, assim, o que precisa ser visto é como isso foi tratado antes, né? E é uma empresa que eles são rápidos nas solicitações. Quando eu falo de algum procedimento, alguma coisa, eles substituem, eles fazem o que é preciso para resolver isso. Uma coisa que a gente também está esperançoso com o concurso é que nós tivemos médicos inscritos. Isso não acontecia antes. Então, é muito provável que nós usaremos esses médicos concursados para trabalhar no plantão. Inclusive, né? Médico do trabalho. Do trabalho. Que é uma novidade, um médico do trabalho, segurança do trabalho. E eles se inscreveram. Então, a quantidade de médico que tem lá, eles passando, a gente vai poder, nós mesmos, utilizar os médicos concursados para o atendimento. Vai ser muito bom. Era só isso, obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Então, agradeço e até mais.